E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, falando ainda sobre aquele preconceito, aquele temor na hora de buscar um proctologista, aqui com a Sandra, que é médica, especialista na área, e também com a Patrícia Pinatti, nossa psicóloga e psicanalista, presente todas as segundas-feiras aqui no programa Utilidade Pública. A gente estava falando sobre a síndrome do intestino irritável. Exatamente. A síndrome do intestino irritável é uma doença que tem muito a ver com a parte psicológica, né? Hoje em dia a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, quer dizer, já eram pesquisas que vinham transcorrendo há muito tempo. Só que hoje está cada vez mais em voga isso. É verdade. Né, Paty? Essa questão da retocolite ulcerativa. As doenças inflamatórias. A síndrome do intestino irritável, ela tem vários sintomas. Ela pode acontecer da boca até o ânus. Por exemplo, como a Paty falou da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn, que são duas doenças que são as doenças inflamatórias intestinais. Essas são mais perigosas e, às vezes, a gente negligencia. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um momento de alta tensão, né, os níveis de estresse lá em cima, ela começa a ter muitas dores abdominais, diarreia, sem parar. Meu Deus, será que é uma virose? E vai deixando a coisa, né, a coisa vai passando. E aquela diarreia aumenta e apresenta sangramento. E a pessoa começa a ficar sem apetite, fraca. Fala, não, isso aqui é uma virose. Às vezes não é. Então, quando você vai para o proctologista, que ele lhe consulta, pede um exame que é super simples de ser feito, tá aí para todo mundo, não dói nada, tem um preparo muito chato, mas se faz uma colonoscopia, uma retossigmoidoscopia, você dá o diagnóstico ali na hora. E aí você consegue reverter. E se você não consegue reverter isso, vai deixando passar, a pessoa fica completamente, quase uma inanição, magra demais, e podendo até causar danos maiores, como fístulas no intestino, parte para cirurgias assim amplas. Não, e aí pode afetar o corpo todo, né? Porque aí você não se alimenta, baixa a imunidade, abre as portas para uma série de outros problemas. Exatamente. E a parte psicológica também. Essas doenças, elas estão intimamente ligadas com os aspectos psíquicos. Não, e você se isola também, né? Porque aí você já não quer... Exatamente, você se isola. Você não quer ir para a rua. Você não tem condições de ir para a rua. Pois é. Como é que a pessoa vai para a rua, tá aqui conversando, dá uma dor de barriga, não consegue segurar. Já tem pessoas que já têm esse problema, né? De dor de barriga na rua é um grande pesadelo. Porque assim, meu Deus, cadê o banheiro? Tem pessoas que já ficam nervosas. Só de pensar. Só de pensar que se tiverem uma dor de barriga, entendeu? Qual vai ser o banheiro? Se tem banheiro no local. Muitas pessoas isso em viagem também. Tem muita gente que tem isso. Os viajantes. Os viajantes são extremamente constipados. Extremamente constipados. Isso não é uma questão puramente psicológica? Você sabe que as meninas, por exemplo, no consultório a gente vê meninas relatando que vai viajar com o namorado, por exemplo, e vai ter que passar todo aquele período sem ir ao banheiro. E aí você põe 2, 3 dias. Sem ir ao banheiro, gases, nem pensar. Né? E tudo isso é uma pressão muito grande. E lembrando, gente, que a gente está trazendo aqui um assunto que faz parte do dia a dia de todo mundo. Não adianta ter tabu. Tá? Não adianta você dizer assim, eu não quero falar sobre esse assunto, porque, olha, é quem mais vai sofrer. E aí vai procurar tardiamente o especialista, vai passar por longos períodos de privação. Exatamente. Gente, o que era para ser um final de semana bacana, de viagem... Vira uma tortura. Vira uma tortura, porque aquilo ali vai refletir. Sim. Com certeza. Vai gerar um mal-estar. E esse mal-estar físico, ele é grande, mas o mal-estar psicológico, imagina você ficar se antecipando, né, para uma situação. As pessoas têm muita dor de barriga, falar, eu vou passar por uma situação, vou ter dor de barriga, fico nervosa. Então, existe uma associação muito grande desses aspectos, né, desse tabu que interfere na qualidade de vida da pessoa. E as pessoas mesmo já criam aquele desenho, né? Assim, olha, número 1, número 2. Ou seja, a gente devia igualar, né? A gente devia igualar a gente mesmo está criando essas coisas. Pois exatamente. Porque os dois são fundamentais para o organismo. A importância do número 2, ela tem que ser igual à importância do número 1. É aquela coisa de não dar muito valor à evacuação quando está tirando da fralda. Quantos dias sem ir ao banheiro a pessoa pode ficar pela experiência que você tem no consultório? E o que isso pode acarretar na saúde daquela pessoa? Então, sem ir ao banheiro é uma coisa muito pessoal. Óbvio que se a pessoa passa mais de
3 dias, ela já começa a ficar incomodada, irritada. Enquanto jovem, ok, a gente vai tentando resolver. Mas isso no futuro, por exemplo, uma senhorinha de 60 anos que passou a adolescência dela, a fase adulta, completamente ressecada, já vem outra doença, chama doença diverticular, que é tão chata quanto uma síndrome do intestino irritável, é tão chata quanto uma hemorroida, entendeu? Dá medo numa pessoa de idade, às vezes precisa operar. Você já pensou, com 60 anos, tendo que operar uma coisa que você podia ter evitado lá no passado? Né? E isso é uma coisa muito importante. A sua velhice vai ser reflexo de como você se cuidou ao longo da vida. Isso não tem como fugir. Então, se você passa aí muito tempo não cuidando dessa parte, né, metabólica, ou não dando importância para as questões digestivas, não indo ao proctologista, tudo que você fizer ao longo da sua vida, adolescência, vida adulta, isso tudo vai ser refletido lá na velhice. É que a gente não dá muita importância. É como a isso, uma bola né? de neve, né? É uma bola de neve. Como você falou da parte do viaja com o namorado, não consegue, prende tudo, e aí a coisa vai... Eu imaginei nessa hora você só colocando camadas e aquela coisa crescendo, e quanto mais cresce, mais difícil de passar. Então, o intestino é passagem, né? E aí, quanto mais tempo aquilo ali vai se demorar... Olha, exatamente. Você faz isso uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, e aquilo ali se torna rotina. E daqui a pouco aquilo você está ali 15 dias sem evacuar. Vai ter problema. E assim... Acho até que nessa vibe que as pessoas estão de estética, olha, precisa considerar muito isso, porque isso reflete diretamente na pele, numa série de coisas, tá, gente? A gente se preocupa tanto na alimentação voltada para estética, entendeu? Isso tem tudo a ver, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque chegou a hora do outro intervalo. Sandra e Patrícia, a gente volta já ainda falando sobre esse assunto. 2 minutos.